Esse aqui é o resultado do desafio 10 HQs em 10 dias. Oi, como é que vocês estão? Nesse vídeo aqui eu vou falar então de 10 HQs que eu li em 10 dias e que são imperdíveis, vocês precisam conhecer. E essas HQs fizeram parte, do desafio que o Gabriel, o Joyland e o Fê, de Um Trecho a Mais, me convidaram para participar. E eu fiquei muito feliz porque muitas pessoas participaram. Então, muito obrigada, gente, por entrar aí nessa brincadeira com a gente, nessa brincadeira muito produtiva, né? E eu confesso, assim, que eu não li uma HQ por dia, entendeu? Eu me perdi aí no meio do caminho, mas eu li 10 em 10. Por exemplo, teve dias que eu li 3 HQs. Então, e eu também fiz algumas trocas porque, de fato, o tempo ficou apertado. Aí tinha algumas HQs que eram maiores, daí eu peguei e substituí por outras que chegaram aqui em casa, que eram menores, eu queria muito ler, enfim, fiz algumas mudanças. Quem viu o vídeo de TBR vai conseguir aí, talvez, reparar em alguma delas. Mas antes de eu começar a falar sobre essas HQs maravilhosas, eu quero agradecer a Cuponomia, que é quem está patrocinando esse vídeo. O Cuponomia, pra quem não sabe, é uma plataforma de cashback e tem parceria com mais de 2.000 lojas, incluindo a própria Amazon, Americanas e Submarino. Comprando em qualquer uma dessas lojas, você terá parte do seu dinheiro de volta, além de cupons de descontos. E para facilitar tudo, quando você adicionar a extensão deles no navegador, você será notificado caso acesse uma loja parceira e quais cupons de descontos estarão disponíveis. E se você se cadastrar com o meu link que está aqui na descrição, você já ganha R$5 de bônus. E ao completar R$20, você já pode resgatar o seu dinheiro. E claro, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que se você tiver interesse em fazer qualquer compra na Amazon, no Magazine Luiza, se quiserem comprar alguma dessas HQs, não esqueçam do meu link de associado, é uma forma de vocês me ajudarem financeiramente, sem gastar nada mais. E se puderem me dar ainda mais força lá no Instagram e no Twitter. Eu vou começar aqui por ordem de leitura, No primeiro dia do desafio, eu li então essa HQ que está sendo premiadíssima, uma HQ nacional do Marcelo Quintanilha, que é Escuta Formosa Márcia. E essa HQ aqui foi publicada pela editora Veneta. A gente vai acompanhar a Márcia, que mora numa comunidade do Rio de Janeiro. Ela é enfermeira, então a gente acompanha aí o dia dela, tanto no trabalho quanto em casa. E ela vive aí com o namorado, o Aloísio, e a filha dela, Jaqueline. Só que ela acaba descobrindo que a Jaqueline, ela tá envolvida com crime organizado, envolvida com milicianos. Assim, tá bem pesado, realmente, as coisas ao redor ali da Jaqueline. Jaqueline se meteu numas enrascadas muito tenebrosas. E a Márcia, ela não sabe mais o que fazer pra que a filha tome jeito, pra ajudar a filha a sair dessa, até que ela decide tomar uma atitude super drástica. E aí a gente consegue ver, o amor de uma mãe que tem que tomar, de fato, uma atitude bem drástica pra ver se a filha consegue sair dessa. E além disso, a filha atrapalha o relacionamento dela com a Aloísio. Então a gente também vai ver essa conexão dela com esse namorado, quão forte isso também pode ser, ou não, pode ser frágil também. E enfim, gente, é muito, muito, muito interessante. Tem uma linguagem assim muito realista, personagens muito reais, então faz com que a gente se sinta íntimo deles. Na maior parte a gente só quer abraçar a Márcia, cuidar dela e dizer que vai ficar tudo bem, mas a gente não sabe se vai ficar tudo bem, porque a Jaqueline também nos irrita muito, dá vontade de chacoalhar assim, de pegar a Jaqueline pelo braço e falar: minha filha, olha só a mãe que tu tem, uma mãe maravilhosa, trabalhadora, que deu tudo pra você, e olha no que você se enfiou, menina. Mas enfim, gente, é muito, muito, muito bom. Dá pra entender por que o Marcelo tá ganhando diversos prêmios com essa HQ. E eu achei ele super inovador no uso das cores nesse quadrinho aqui. O outro que eu li dele, que foi Tungstênio, é em preto e branco, então eu gostei bastante do que ele fez aqui. E eu nunca tinha visto essas misturas, vamos dizer, essa paleta de cores, então eu gostei bastante também disso. A segunda HQ que eu li foi Um Oceano de Amor, do Wilfred Lupano e do Gregory Panassioni. Essa HQ aqui é lançamento da Nemo, é uma HQ muda, então a gente não tem aí balões de fala, mas, nem por isso ela deixa de emocionar e de envolver, muito pelo contrário. É interessante a gente se localizar, primeiramente, nesse quadrinho, que ele se passa na Bretanha, em um daqueles balneários onde a pesca é muito comum, e lá então a gente vai conhecer um casal. Ele é um pescador e ela é uma mulher tradicional bretã, por isso que ela usa aí esses trajes típicos. E aí numa manhã ele sai pra pescar, só que ao invés de ele pescar, digamos assim que ele é pescado, porque um barco, gigantesco joga a rede e pega o barquinho dele. Só que no meio de tudo isso, ele consegue até escapar dessa rede e acaba ficando à deriva. E a esposa dele, vendo que ele não volta pra casa, fica desesperada, começa a ir atrás de algumas pistas e acaba, assim, achando que ele vai parar em Cuba. Então ela vai e pega um transatlântico pra fazer essa viagem, pra chegar aí até esse destino, pra ver se encontra o tão amado marido. E aí a gente vai vendo, os dois no meio do oceano,
cada um aí no seu barco, vamos dizer, várias coisas inesperadas vão acontecendo, mas a gente vê, né, o quanto ele quer voltar pra casa, o quanto ela quer reencontrar o marido. É uma história de amor muito, muito fofa. Porém, o quadrinho aqui ele não deixa de fazer críticas ecológicas, o que eu achei bem surpreendente, não era algo que eu tava esperando. Então ele mostra, né, os vazamentos de óleos no mar, a quantidade de lixo, de plástico e as consequências disso. Como eu disse, é um quadrinho mudo, então a gente se envolve na história através das expressões dos personagens, dos desenhos cheios de movimentos. Eu realmente amei, eu não conhecia, pelo menos eu não lembro de conhecer o trabalho desses quadrinistas. Foi um grande achado pra mim. Vamos falar agora de A Casa do Paco Roca. Eu ganhei ele de presente da Esté. Muito obrigada, Esté. Maravilhosa. E eu já li outro quadrinho do Paco Roca, que foi Rugas, que me emocionou bastante. Eu amei muito. Eu tenho resenha dele no vídeo de quadrinhos europeus. Vou deixar no card aqui pra vocês irem lá assistir. E A Casa emociona ainda mais. O Paco Roca, ele brilha ainda mais nesse quadrinho. Nessa história que a gente vai acompanhar 3 irmãos que depois de um ano da morte do pai, eles vão até a casa de veraneio deles pra dar uma limpada, uma arrumada e colocar a casa pra vender. Só que eles começam a mexer nas coisas e, consequentemente, eles vão se lembrando de vários momentos, desde a infância deles até o último momento em que todos ali estiveram juntos com o pai. E aí é muito lindo porque o Paco Roca, ele divide, né? Ele vai primeiro apresentando um filho, vai trazendo as lembranças desse filho, depois do outro, depois do outro. E, gente, é impossível, assim, não ficar tocado com essas lembranças, com essas recordações. Eles chegam no momento em que eles pensam, será que a gente deve realmente vender essa casa? Porque, querendo, não bate aquele medo de se desfazer de algo e ao mesmo tempo se desfazer também das lembranças, das recordações que eles tiveram ali com o pai. E até porque o pai deles veio de uma origem muito humilde, então ele batalhou muito para construir aquela casa de tijolo a tijolo, com a ajuda dos filhos, da esposa. Então, né, fica aquela dorzinha no coração, aquela dúvida do que fazer. E o Paco Roca, ele fez esse quadrinho para homenagear o pai, então fica ainda mais nítido, né, todo o carinho, todo o amor que ele consegue transportar para esse quadrinho, toda a saudade. E sem contar a paleta de cores que ele utilizou aqui, né, é mais nos tons terrosos, sépia, e quando vai pro passado, pro presente, a gente consegue também sentir essa diferença através das cores. Resumindo, é um quadrinho que aí emociona bastante. Outro quadrinho que também me emocionou muito foi Em Ondas, do A.J. Dungo. Esse quadrinho aqui foi publicado pela Nemo. E eu esqueci de falar, mas a casa foi publicada pela Devir, tá? O quadrinho anterior. Esse aqui, então, foi pela Nemo. Eu ganhei ele de presente do Alisson. Então, muito obrigada, Alisson. Eu ganhei ele de aniversário em janeiro. Demorei até pra pegar pra ler, mas eu sempre ouvia falar bem. E, realmente, gente, esse quadrinho aqui, ó, mexeu comigo de uma forma que vocês não fazem ideia. O autor do quadrinho aqui, ele vai nos contar 2 histórias. Uma delas é a história do surf, o que pra mim foi bem inusitado, assim, bem diferente. E a outra é uma autobiografia de quando ele conheceu a Kristen e ele se apaixonou e eles viveram muitas coisas. Uma delas, a doença dela e depois o falecimento dela, consequentemente o luto dele. Então isso tudo a gente vai ver nessa HQ e ele faz esse paralelo com o surf e com esse grande amor, porque afinal de contas ele começou a surfar por conta dela. E não só a surfar, né, mas ele virou um apaixonado pelo esporte. E aí quando ele foi fazer um trabalho de final de curso, se não me engano, ele fez sobre o surf. E aí o pessoal gostou, falou pra ele que ele devia publicar, né, esse quadrinho sobre surf. E perguntaram se não tinha mais nada que ligasse ele ao surf. Aí é onde ele contou a história da Kristen, que assim, né, acabou criando aí o Em Ondas. Então é uma história, assim, que nos informa, né, a parte do surf. Eu não conhecia nada sobre a história do surf, agora já posso dizer que eu conheço um pouco. E a parte do surf é toda em marrom, em tons de marrons, assim. E a parte em que ele conta a história dele com a Kristen, que claro é a minha parte favorita, é a parte mais triste, é assim, nossa, dilacerante, principalmente depois em que ele fala sobre o luto. E tem uma das passagens mais lindas que eu já li e vi, né, porque ainda tem os desenhos para complementar sobre esse assunto. Então, assim, é fantástico. E aí essas partes dele com a Kristen, da história de amor dele, é em tom de azul. E, sério, gente, é espetacular. Que HQ linda. Mas, assim, preparem pra sofrer, viu? Porque, de fato, a história dos dois é muito bonita. E ela, mesmo com câncer, mesmo com melhoras e pioras, ela ainda viveu um super amor, né? Um grande amor. E gostava de, mesmo que na areia, ver o seu irmão, seus amigos e o seu namorado surfarem.
que era algo que ela gostava muito de fazer, mas por conta do câncer acabou impossibilitando ela. Enfim, gente, linda história, perfeita, maravilhosa, vocês precisam conhecer. Bom, e aí, pra dar uma diversificada, tava sofrendo muito, né, com essas duas últimas HQs, principalmente. Aí eu fui ler uma HQ aí de ficção científica, que é Nem Todo Robô, do Mark Russell, do Mike Deodato Jr., que é brasileiro, paraibano, fez aí Homem-Aranha, Os Vingadores, e do Lee Loughridge. Não sei pronunciar. E é uma publicação aí da Comic Zone. Essa HQ vai se passar num futuro distópico em 2056, onde os robôs tomaram conta do mundo, substituíram a mão de obra humana. Então os humanos não trabalham mais, não fazem mais nada, a não ser os cabeleireiros. Esses conseguiram manter aí os seus empregos, mas fora ele, gente, é isso. Sabe, os humanos assim, ó, ficam o dia inteiro sem fazer nada. Só que até mesmo dentro de casa as pessoas estão sem fazer nada, porque cada família tem um robô e eles precisam obedecer a esse robô, responder a esse robô. E aí a gente vai conhecer uma família que são os Walter, e a mãe e os dois filhos não estão contentes com o robô que eles têm em casa, mas eles não podem fazer muita coisa em relação a isso, e até porque ele fica muito tempo na garagem construindo coisas e eles têm medo de que o robô faça algum mal a eles. Já o pai dessa família é um puxa-saco desse robô, ele adora ficar sem fazer nada, ele só ficar assistindo televisão, sabe? Ele quer tratar bem o robô, mas o robô assim não é muito amigável. Bom, o que acontece aqui é que a gente vai ver vários embates rolando. Embate entre os próprios robôs, porque esses aqui estão para ser substituídos por robôs que aparentam mais reais, né? Mais como seres humanos. Então vai ter aí esse embate, né, de uma nova tecnologia querendo substituir a velha, e a velha começando a pensar, e agora? Né? O que vão fazer com a gente? Tem também, obviamente, o embate, né, dos humanos contra os robôs, a resistência. E aí os filhos dessa família vão se envolver nisso também. E o mais legal de tudo é que tem uma super crítica social aqui, relacionando aí os robôs com a masculinidade tóxica e com o machismo. Que eu acho que é, assim, ó, o grande feito desse quadrinho. E, enfim, gente, eu adorei. Se tivesse mais volumes, eu continuaria lendo mais volumes. E vocês podem perceber que a arte desse quadrinho, ela é muito parecida com a arte de quadrinhos de super-herói, né? Que é, né, a área em que o Mike Deodato, brasileiro, maravilhoso, é especializado. Então, assim, foi super divertido e curti bastante. Mas agora chegou a hora de eu falar de uma HQ que foi, assim, uma das coisas mais inovadoras que eu já li, que é Meta, Departamento de Crimes Metalinguísticos. Essa HQ ganhou o prêmio Jabuti ano passado e eu ganhei ela de presente da maravilhosa da Dressa. Obrigada, Dressa. E, gente, ela é publicação da Zarabatana Books e eu vou ler aqui, ó, porque são várias pessoas que fizeram essa HQ. O Marcelo Saravá fez o roteiro, o André Freitas fez a arte, o Omar Vignoli fez as cores e o Davidson Mendes fez as letras. Então é uma HQ aí feita por 4 pessoas e uma das coisas, como eu falei, mais inusitadas, geniais e inovadoras que eu já li. A história que começa com um casal de quadrinistas. Ela é roteirista e ele desenhista de histórias de super-heróis, fazem um maior sucesso. Só que um dia, dentro da própria casa deles, ela encontra, né, o namorado, o marido, enfim, degolado. Tipo, cabeça no chão, rolando no chão. E aí, um tempo depois, ela acaba sumindo. O irmão dela, super preocupado, né, começa aí a tentar desvendar o que aconteceu junto com o pessoal do META, do Departamento de Crimes Metalinguísticos. E aí, gente, eu vou ler um trecho aqui do quadrinho para vocês entenderem o que é esse departamento. O META investiga crimes metalinguísticos, personagens que matam seus autores, autores que prostituem seus personagens, romances entre reais e ficcionais, gente entrando em história de ficção científica para viajar no tempo. Esse tipo de bizarrice é o nosso dia a dia. Se as pessoas soubessem que personagens conseguem fugir de suas histórias para o nosso mundo, seria o fim dos dias. Aí o Alan, que é o irmão dela, pergunta: hehehe, vai dizer então que o ET de Varginha veio de uma HQ? Aí ele responde: de um curta-metragem. Gente, eu achei isso sensacional. E aí esse departamento pegou este caso, vamos assim dizer, porque eles desconfiam que quem cometeu aí esses crimes são os próprios personagens, as próprias criações desse casal. Então aqui nesse quadrinho a gente vai ver muita quebra da quarta parede.
A gente vai ver os personagens entrando em diversas histórias em quadrinhos, na literatura, em peças de teatro. E eles vão então entrando nessas histórias para de fato descobrir aonde que tá essa roteirista e o porquê que tudo isso está acontecendo. É uma HQ muito experimental, tem bastante mistério, ação, humor. Eu fiquei, assim, simplesmente fascinada. Sei lá, gente, é surpreendente, inusitado, maravilhosa. Assim, com certeza uma das melhores HQs que eu li na minha vida. Vamos falar agora de uma que, quando foi anunciada pela editora Pipoca e Nanquim, eu não via a hora de ler, que é A Obsolescência Programada dos Nossos Sentimentos, do Zidro, que eu já conheço o trabalho dele por conta de Verões Felizes, eu adoro, né? Ele é o roteirista do Verões Felizes e dessa HQ. E da Aimee de Jong, que eu ainda não conhecia, mas eu sei que ela fez... A outra HQ que ela fez foi Táxi, que foi publicada pela Conrad, mas eu ainda não tenho, porém quero muito. Bom, aqui a gente vai conhecer a Mediterrânea, que já é aí uma senhora, uma idosa, e ela acaba de perder a mãe, e ela não tem filhos, e ela se vê assim querendo um tempo livre e também se dando conta de que ela está envelhecendo, que ela é a pessoa mais velha da família agora. E isso, obviamente, bate muito forte, então ela tá num momento ali bem reflexivo da vida dela. E em contrapartida, a gente também conhece o Ulisses, que acabou de ser demitido, ele também já é idoso, e a empresa precisava fazer cortes e acabou demitindo ele, forçando praticamente aí uma aposentadoria para ele. E aí ele também se vê com muito tempo livre, de saco cheio, não sabe o que faz da vida, acha que tá tudo um saco, né? Porque, enfim, se sente assim, bem na bad mesmo. Só que daí os dois acabam se encontrando, se conhecendo e vão construir ali um laço muito forte, um romance muito lindo. E vão acontecer, assim, coisas que nenhum dos dois estava preparado e nem imaginava que poderia acontecer. Então é um quadrinho, gente, muito sutil, muito bonito, cheio de sentimento. É um quadrinho cheio de vida ao mesmo tempo. E, sério, eu achei tudo, assim, perfeito. Os diálogos, as cores que a Aimee utilizou aqui, o traço. Acho que as melhores palavras para descrever esse quadrinho é sutileza e sensibilidade. Porque, sério, é isso que você vai encontrar em A Obsolescência Programada dos Nossos Sentimentos. Esse título que eu acho muito difícil de falar, porém é belíssimo. E quem assiste aqui os meus vídeos sabe que eu estou acompanhando o mangá Dead Dead Demons DDD Destruction, do Inio Asano. Esse aqui é o volume 3. E, gente, esse volume 3, ele começa com uma situação que eu fiquei chocada, que eu não estava esperando que isso fosse acontecer, assim, me pegou de surpresa mesmo. E o Inio Asano, ele é conhecido por fazer realmente mangás que são fortes, são impactantes, são destrutivos, né? Que é o Boa Noite Pum Pum e o Solanin. Então eu acho que aqui ele não tinha mostrado isso ainda. Só que neste voluminho aqui, ele já mostrou que, ei, pera aí que o negócio aqui vai começar a ficar pesado. Então a gente vê esse acontecimento no início e a gente vê que a guerra, os embates estão cada vez mais próximos, vamos assim dizer, desse grupo de meninas que a gente acompanha aqui, desse grupo de amigas. Então eu prevejo que vem muita coisa tensa por aí. Pra quem não sabe, gente, rapidinho resumo, nesse mangá a gente acompanha Tóquio e faz 3 anos que apareceu uma nave no céu de Tóquio e aí aconteceram mortes e desaparecimentos naquela época e agora eles não sabem ainda o que fazer direito com isso. Eles começaram agora a atacar nesse terceiro volume também, e a gente acompanha daí esse grupo de amigas que são as personagens principais, e elas são muito engraçadas, muito divertidas e tal. Só que aí, como eu disse, bum! Nesse terceiro volume aqui o negócio já fica bem mais sério, a gente já começa com um soco na cara. Então se você quer um mangá aí pra acompanhar, aproveita e já pega, porque tá só no 4º volume, quem tá publicando aí é a JBC. Na verdade, esse aqui é o 3, eu tenho o 4, na verdade acho que o 5º deve estar em pré-venda, preciso adquirir. Vamos falar agora de mais uma HQ nacional, que foi A Mantiqueira, do Lilo Parra e do Jefferson Costa, publicação da editora Trem Fantasma. Essa HQ eu peguei no evento com o próprio Jefferson, e ela não tá em venda ainda, mas se eu não me engano agora, começo do mês de julho, vai entrar no Catarse.
Então, se já tiver o link, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês irem lá e apoiar, porque vale muito a pena. Tudo que o Jefferson faz é incrível. E o Jefferson e o Lilo Parra juntos fizeram La Dancerina, que virou uma das minhas HQs favoritas. Eu falo dela em algum vídeo que eu vou deixar aqui no card pra vocês irem lá conferir. E eles fizeram também um belo trabalho aqui falando da lenda da Serra da Mantiqueira, né, da Mantiqui, a serra que chora. E essa lenda diz, né, que no povo tupi tinha uma mulher que ela acabou se apaixonando pelo sol e o sol se apaixonando por ela. Só que com isso o sol acabou não indo embora e ficava por horas e horas e horas e as pessoas não dormiam mais, os rios secavam. Então ele colocou em risco, né, a vida das pessoas na Terra por estar apaixonado por uma mulher e nunca ir embora. E aí quando Tupã, né, o grande deus, descobre o que está acontecendo, ele decide dar uma bronca aí no sol, fazer o sol voltar a sumir, deixar a lua aparecer, né, dividindo aí normalmente os dias e a noite, e ele tranca, na verdade ele constrói uma enorme montanha e prende aí a amada do sol nesse meio, né, dentro dessa montanha. E obviamente que ela sofreu muito e chorou aí rios e rios. Por isso que ela é conhecida como a Mantiqui, a serra que chora. E a gente vai saber dessa história por conta da Mariá, que é uma criança muito fofa, querida, mamadinha, que acaba se perdendo e acaba aí sendo levada à Mãe das Águas e apresentada a essa história. Então aqui traz muito o vocabulário indígena, eles trouxeram as palavras que a gente encontra aqui, são escritas em Nhengatu. O Nhengatu é um idioma de origem tupi e até hoje é adotado em muitas regiões da floresta amazônica. E aí tem um glossário, né, com todos os significados dessas palavras que são utilizadas durante o quadrinho. Então é interessante, de repente, você fazer uma primeira leitura e depois ler o glossário e fazer uma outra leitura, né, acompanhando o glossário. Além disso, também aparecem diversos animais que são nativos, né, da Serra da Mantiqueira, como a onça-pintada, o lobo-guará, a coruja buraqueira, a aranha caranguejeira, entre outros. Então é um quadrinho que me fez conhecer essa lenda, porque de fato eu não conhecia, e é sempre muito bom contemplar a arte do Jefferson Costa, que tá, como sempre, sensacional. Então, não esqueçam de quando sair no Catarse, dar uma olhadinha lá pra vocês apoiarem e terem esse quadrinho aqui também. Bom, e aí o último quadrinho que eu li deste desafio foi um quadrinho também que eu apoiei no Catarse, que eu tava ansiosa. Eu adoro o Philip William e a Melissa Garabelli. Então, obviamente que eu sempre vou prestigiar todo o trabalho que eles fazem. E dessa vez, então, foi o Calmaria, com esta capa belíssima. A arte da Melissa, né, gente? Quem conhece sabe o quão impecável é essa aquarela, lápis de cor. Ela simplesmente arrasa muito. E eu tenho um vídeo falando de outro quadrinho deles, que é Saudade. Eu vou deixar no card pra vocês irem lá assistir. Quadrinho também, assim, ó, especial demais pra mim. E aqui eles nos apresentam a Lia e o Tan, que vivem, assim, numa floresta. E aí, num dia com muita chuva, os dois acabam se esbarrando, literalmente. E a partir dali eles começam, claro, a conhecer um ao outro. Eles descobrem que os dois vivem sozinhos. O Tan, ele é muito reservado, ele é mais introvertido. A Lia já é o oposto, super extrovertida. Então ela já quer conversar muito, quer saber da vida dele e falar da vida dela. Enfim, assim, eles são opostos, são bastante diferentes nisso. Mas, claro que eles também vão, com o tempo, encontrando aí muitas coisas em comum. Eles se tornam, primeiramente, grandes amigos. Começam a fazer bastante passeios juntos, apresentando um ao outro os lugares favoritos. E o laço dos dois vai ficando cada vez mais forte. E eles vão vendo que não precisam mais, né, ficar sozinhos, que agora eles têm um ao outro e vão enfrentar as diferenças pra ficarem, de certa forma, juntos. É um quadrinho, gente, que ele não tem, assim, um plot twist, um super acontecimento, nada disso, sabe? É um quadrinho pra você contemplar, pra você aproveitar, pra você ficar admirando a arte, o texto. Você pode ler com calma diversas vezes, sabe? É um quadrinho curto, né? Ou de uma leitura rápida. Mas é isso, é algo pra você relaxar, sabe? É isso que eu senti. Eu tava lendo muitas coisas que estavam muito intensas e eu precisava de algo mais calmo. E aí, Calmaria foi perfeito. Acho que por isso, né, também que tem esse nome. Porque ler Calmaria é você ficar tranquilo, sabe, assim, é você contemplar, é você admirar, é você tá ali com aqueles personagens, com aquelas paisagens bonitas. A gente tem que saber, né, ver o que cada quadrinista quer
fazer com a sua obra, né? O que cada um quer passar com a sua obra. Eu acho que eles quiseram passar isso, né? Que existem pessoas boas no mundo, que a gente pode encontrar numa situação super inesperada e começar a compartilhar a nossa vida com essas pessoas e criar um laço inesquecível. Então é isso, gente. Calmaria é isso. Pra mim foi um quentinho no coração, assim. Bom, então essas são as 10 HQs que eu acho que todas vocês deveriam conhecer. São leituras incríveis, tem pra todos os gostos. E me contem aqui nos comentários quais vocês tiveram mais interesse, quais vocês já leram, quais vocês vão colocar aí na wishlist. E claro, quero agradecer, né, ao pessoal lá do Catarse que sempre me apoia. Muito, muito, muito obrigada a cada um de vocês. Adorei que muitos participaram do desafio. A gente ficou compartilhando as HQs que a gente foi lendo durante esses 10 dias. E então, obrigada, gente, de verdade, por estarem comigo. E claro, agradecer você também que ficou até o final assistindo esse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!